Você já teve a sensação de que sua vida está andando, mas você não? Como se os dias estivessem passando numa velocidade absurda e você só estivesse sendo carregado por eles, em vez de realmente viver. Você acorda cansado, mexe no celular, trabalha no automático, se distrai um pouco, volta para a tela e quando finalmente deita, o corpo desliga, mas a mente sussurra. Não era para ser só isso. Lá fora, parece que todo mundo está bem, evoluindo, aproveitando a vida. Lá dentro, você sente um vazio que não sabe explicar. Esse é o contraste mais cruel da nossa época. Quanto mais opções temos, mais vazios nos sentimos. Você pode falar com qualquer pessoa a qualquer hora, mas se sente sozinho. Pode consumir qualquer conteúdo, mas segue confuso. Pode sonhar com qualquer futuro, mas não suporta o seu presente. E aí vem aquele pensamento silencioso, quase vergonhoso. Talvez eu seja o problema. Como se faltasse alguma peça secreta em você. O estoicismo entra justamente aqui, não como uma filosofia distante, mas como um manual de uso para a vida real. Os estoicos nunca prometeram uma existência sem dor, sem frustração ou sem caos lá fora. Eles ensinaram outra coisa, que existe um tipo de força que nasce de dentro, quando você aprende a cuidar da sua mente, dos seus hábitos e da forma como enxerga o mundo. Não é sobre mudar tudo lá fora de uma vez, é sobre ajustar o clima interno com pequenas escolhas diárias. Pensa na sua vida como uma casa. Por fora, talvez esteja tudo em ordem, fachada bonita, telhado inteiro. Mas por dentro, os cômodos estão bagunçados, as coisas fora do lugar, acúmulo de coisas que você não usa mais, poeira onde você não quer olhar. Você até evita entrar em certos cômodos internos, porque sabe que, se abrir aquela porta, vai ter que lidar com sentimentos, memórias, decisões adiadas. O estoicismo não chega com uma marreta para derrubar tudo. Ele chega como alguém que acende a luz e diz: vamos organizar isso, um canto de cada vez. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Hoje eu quero te mostrar 5 hábitos simples, acessíveis, que qualquer pessoa pode começar a aplicar para se sentir melhor todos os dias. Não são promessas vazias, não é papo motivacional de 5 minutos. São ajustes que os estoicos fariam no dia a dia. Como você olha para o que já tem, como lida com o que foge do seu controle, como cuida da sua mente, com quem você se cerca e como você vive o momento presente. Pequenas mudanças que, somadas, mudam a sensação que você tem de estar vivo. Ao longo desse vídeo, eu vou alternar entre momentos mais intensos, em que vou te confrontar com verdades que talvez você esteja evitando, e momentos mais calmos, de reflexão, quase como se a gente estivesse sentado numa mesa, conversando com sinceridade. Em cada hábito, eu vou te mostrar a forma comum de reagir à vida, aquela que te esgota, e a virada estoica, a forma de olhar diferente que te devolve força e leveza. Antes da gente seguir, faz uma pausa. Interna agora. Respira fundo e se pergunta com honestidade: se eu continuar vivendo exatamente do jeito que estou hoje, onde esse caminho vai me levar daqui a 5 anos? Essa pergunta dói um pouco, mas é ela que abre espaço para a mudança verdadeira. Como dizia Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Hoje, você vai aprender a reagir diferente, começando por dentro, um hábito de cada vez. Se você parar para pensar, quantos dos seus pensamentos por dia giram em torno de quando eu tiver, quando eu conseguir, quando minha vida finalmente for? A maior parte das pessoas vive num modo mental de falta. Falta dinheiro, falta tempo, falta reconhecimento, falta o corpo ideal, falta a vida que era para ser. É como caminhar com um filtro mental que só enxerga o que está ausente. E quando a mente só vê a ausência, a sensação interna é sempre a mesma. Não é suficiente. E por tabela, eu não sou suficiente. O estoicismo mexe justamente nesse ponto. Para um estoico, a questão não é fingir que está tudo bem ou se contentar com pouco, mas treinar o olhar para perceber o que já existe, aqui e agora. Não como um consolo barato, mas como um ajuste de perspectiva. É como se você estivesse num quarto cheio de coisas importantes, mas com a luz apagada. A gratidão estoica não traz coisas novas para o quarto.
ela acende a luz. De repente, você começa a enxergar saúde que você ainda tem, pessoas que te amam, habilidades que você subestima, pequenas, liberdades que passam despercebidas. Pensa em alguém que reclama do trabalho todos os dias, mas esquece que já esteve desempregado e desesperado. Em alguém que odeia o próprio corpo, mas não consegue enxergar que ele permite levantar, andar, abraçar, sentir. Em alguém que passa horas sonhando com viagens futuras e não percebe que nunca aproveita o café da manhã de hoje. Quando a vida vira uma eterna espera pelo grande momento, quase nada do que acontece agora tem valor. E aí, a felicidade não. É algo que você vive. É sempre uma promessa adiada. A gratidão, na visão estoica, não é postar gratidão com emoji nas redes. É um exercício diário de lucidez. É olhar para um almoço simples e entender que poderia não ter nada ali. É receber uma mensagem honesta e perceber que num mundo de gente distraída alguém parou para pensar em você. É lembrar que até os erros, humilhações e fracassos te trouxeram experiência, limites mais claros, filtros melhores. Você não precisa romantizar a dor, mas pode extrair algo dela. E isso muda o peso de tudo. Quando você começa a praticar esse tipo de gratidão, algo dentro de você desacelera. A vida deixa de ser só uma corrida rumo ao próximo nível e vira uma jornada em que cada passo tem sentido. Você continua querendo crescer, melhorar, conquistar coisas novas, mas a diferença é que isso não nasce mais de um buraco interno que nunca se preenche. Nasce de um lugar de abundância. Eu já tenho muito e quero ver até onde posso ir. Em vez de viver cobrando da vida o que ela ainda não te deu, você passa a se relacionar melhor com o que ela já colocou nas suas mãos. Faz um teste simples. Hoje, em vez de reclamar no automático, pega um momento do seu dia e descreve mentalmente 3 coisas que você tem e que em algum momento do passado você implorou para ter. Pode ser um trabalho, um relacionamento, uma casa, um objeto, uma oportunidade, até um traço seu que você não tinha antes. Percebe como a nossa mente é rápida para se acostumar com as conquistas e tratá-las como nada demais. É justamente aí que a gratidão estoica entra, para nos lembrar que nada é garantido. E por isso, tudo que temos agora é mais valioso do que parece. Pausa para reflexão. Se hoje tudo na sua vida fosse retirado e você pudesse recuperar apenas 3 coisas, pessoas, capacidades, situações, quais seriam? E sendo sincero, você tem honrado essas 3 coisas do jeito que elas merecem? Sêneca dizia algo profundo. Não é o homem que tem pouco que é pobre, mas o que deseja infinitamente mais. Quando você encara a vida com um olhar de falta infinita, nenhuma vitória satisfaz, nenhum resultado basta, nenhuma fase é suficiente. Quando você treina a gratidão estoica, você não deixa de querer crescer. Você apenas para de viver como se estivesse sempre perdendo. E acredite, sentir que você já tem um chão firme sob os pés muda completamente a forma como você caminha. Se você fosse somar todas as horas que já perdeu, imaginando conversas que nunca aconteceram, respostas que nunca vieram, cenários que nunca se concretizaram, você teria noção do desperdício? Quantas noites você já deitou cansado do dia, mas exausto mesmo era da sua própria cabeça, rodando em círculos em torno de coisas que você simplesmente não controla? Pessoas, opiniões, resultados, passado, futuro. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais escapa. O estoicismo pega esse caos mental e coloca uma régua simples em cima. Existe o que depende de você e o que não depende. Só isso. Essa divisão, chamada de dicotomia do controle, é uma das ideias mais poderosas da filosofia estoica e uma das mais difíceis de praticar, porque na teoria você entende, na prática, continua tentando controlar se vão gostar de você, se vão ficar, se vão te elogiar, se aquele plano vai dar certo exatamente do jeito que você imaginou. E quanto mais tenta controlar o incontrolável, mais a sua paz vai sendo triturada, dia após dia. Pensa em quantas vezes você já refez mentalmente uma situação do passado, como se pudesse voltar e editar a cena. O se eu tivesse falado aquilo, se eu não tivesse aceitado, se eu tivesse saído antes. O passado é um filme já gravado, mas você insiste em apertar REC em cima dele
esperando um final alternativo que nunca vai chegar. Do outro lado, você projeta o futuro como se fosse uma planilha que você preenche e a vida só obedece. E qualquer coisa que saia 1 milímetro do script já é motivo para desespero. Você vive preso entre duas dimensões que não pode tocar, enquanto o único lugar onde algo pode ser feito, o presente, fica abandonado. A virada estoica começa quando você entende de verdade que não é covardia aceitar seus limites, é inteligência emocional. Você não controla o que alguém sente por você, mas controla a forma como se posiciona diante disso. Você não controla se a empresa vai te manter, mas controla sua dedicação e o seu preparo. Você não controla se o dia vai ser perfeito, mas controla se vai arrastar tudo reclamando ou se vai lidar com os imprevistos com um mínimo de dignidade. Quando você foca no que depende de você, a vida não fica mágica, mas você deixa de ser refém de tudo. Imagina que sua mente é uma sala de comando. Numa mesa estão os botões do que você realmente pode acionar. Atitudes, escolhas, palavras, limites, reações. Na outra mesa estão os botões falsos. Comportamento dos outros, passado, clima, opinião alheia, resultados finais. Você passa o dia esmagando esses botões falsos, na esperança de que algo mude. Não muda, só te cansa. O hábito estoico é simples: levantar da mesa dos botões falsos e voltar, quantas vezes for preciso, para a mesa dos botões reais. É quase um treino. Toda vez que a mente disparar, e se ele fizer isso? E se não der certo? Você puxa de volta. Ok, o que eu posso fazer agora? Repara como isso muda tudo. Em vez de gastar energia tentando prever, agradar, controlar, você começa a investir energia em si, preparar, se posicionar, agir com integridade. Você sai do papel de vítima do mundo e entra no papel de agente da própria vida. É como trocar uma corrida desesperada atrás do vento por passos firmes num chão que existe. Não significa ser frio ou indiferente. Significa escolher não ser destruído por aquilo que você nunca teve como dominar. Faz uma pausa e se observa. Em qual área da sua vida você está brigando com algo que, no fundo, sabe que não depende de você? Talvez seja alguém que você tenta mudar há anos. Talvez seja uma situação do passado que você revive todo dia. Talvez seja um resultado que você quer controlar até o último detalhe. Pergunta para si mesmo, com sinceridade: o que nessa situação está 100% fora das minhas mãos? E o que ainda está nas minhas mãos, por menor que pareça? Só esse filtro já reduz o peso que você carrega. Epicteto resumiu tudo em uma frase que poderia estar colada na geladeira: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A verdadeira sabedoria não está em fazer o impossível, mas em direcionar sua força para onde ela realmente faz diferença. Quando você solta o que não controla, não é o mundo que fica mais leve, é você. E a partir daí, cada dia deixa de ser uma batalha perdida contra o inevitável, para se tornar um treino constante de presença, responsabilidade e paz interior. Repara numa coisa: quando seu corpo dá um sinal de alerta, você leva a sério. Uma dor forte, você corre para o médico. Uma febre alta, você descansa, toma remédio, cancela compromissos. Mas quando a dor é aqui dentro, aquela mistura de cansaço emocional, peso na alma, desânimo constante, vontade de sumir por uns dias, a reação mais comum é: vai passar, é só fase, depois eu vejo isso. E esse depois vai empurrando para frente uma mente que já está gritando por socorro. O estoicismo nunca pediu para você ser de ferro. Pelo contrário, ele parte do reconhecimento de que somos vulneráveis, influenciáveis, permeáveis ao mundo. Justamente por isso, cuidar da mente não é frescura, é estratégia. Pensa num atleta de alta performance. Ele não treina só o músculo que aparece. Ele cuida do sono, da alimentação, da recuperação, do alongamento, do descanso. Ele entende que, se ignorar esses detalhes, o corpo quebra. Com a mente é a mesma coisa. Você pode até aguentar por um tempo no grito, mas em algum momento a conta chega, em forma de ansiedade, explosões de raiva, apatia, sensação de vazio ou colapso emocional. Imagina sua mente como um quarto que você entra todos os dias. Só que, em vez de arrumar, você só joga coisa para dentro.
Notícias negativas, comparação nas redes, críticas que você recebe e guarda, culpa, preocupações, discussões mal resolvidas. Você fecha a porta e finge que está tudo bem. Por fora você funciona. Por dentro, o quarto está cheio de caixas empilhadas até o teto, quase sem espaço para andar. Cuidar da mente é, pouco a pouco, abrir essa porta e começar a tirar o excesso. Não é demolir o quarto, é organizar. Não é negar o que sente, é dar nome, lugar e saída para o que está preso aí. Na prática, higiene mental começa por algo simples: parar de se expor, sem filtro, a tudo que te intoxica. Não é ser alienado, é ser seletivo. Você não come qualquer coisa do chão só porque está com fome. Da mesma forma, não faz sentido consumir qualquer conteúdo, qualquer conversa, qualquer opinião e esperar que sua mente continue leve. Os estoicos eram muito cuidadosos com o que deixavam entrar: ideias, pessoas, discursos, porque sabiam que tudo isso vira matéria-prima para os pensamentos. E como Marco Aurélio dizia, a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Depois vem o movimento ativo: criar momentos de respiro. Não aquele tempo livre em que você apenas troca uma tela por outra, mas pausas reais. 5, 10 minutos em que você respira fundo, observa seus pensamentos como quem observa nuvens passando, sem tentar brigar com todos eles. Momentos em que você escreve o que sente, mesmo que saia confuso. Só o ato de tirar da cabeça e colocar no papel já é uma forma de esvaziar o quarto interno. Em outros momentos, é estabelecer limites, dizer não para demandas que te esmagam, se afastar de conversas que sempre te deixam pior, reconhecer que você não precisa estar disponível emocionalmente para todo mundo o tempo todo. A virada estoica aqui é entender que cuidar da mente não é um luxo reservado para quem tem tempo, é uma responsabilidade com a própria vida. É parar de se orgulhar de ser alguém que aguenta tudo calado e começar a se orgulhar de ser alguém que se observa, se regula, se reorganiza. Em vez de só reagir impulsivamente, você cria espaço entre o que acontece e a forma como responde. Esse espaço é onde mora a liberdade interior. Faz uma pausa e se pergunta com honestidade: se alguém pudesse passar um dia inteiro dentro da sua cabeça, como convidado, essa pessoa sairia leve ou exausta? Essa pergunta dói um pouco, mas ela mostra o estado real da sua mente hoje. E não é motivo de vergonha, é um ponto de partida. Assim como você não culpa uma casa pelo acúmulo de sujeira se ninguém limpou por anos, você também não precisa se culpar por ter negligenciado a própria saúde mental. O que importa é o que você decide fazer a partir de agora. Os estoicos não tinham terapia como nós temos hoje, mas tinham algo em comum com ela: o hábito de examinar a si mesmos. Marco Aurélio escrevia para si todas as noites, revisando o dia. Sêneca refletia sobre suas reações, suas falhas, seus excessos. Eles não esperavam o desastre para olhar para dentro. Faziam da autoanálise um hábito. Você não precisa escrever como um filósofo. Basta começar com uma pergunta antes de dormir: o que hoje drenou minha energia? E o que hoje me fez bem? Com o tempo, você começa a ver padrões, e é aí que a transformação se torna possível. Cuidar da mente, no fim das contas, é um ato profundo de amor próprio. É dizer para si mesmo: eu mereço viver a minha vida de um jeito que não me destrua por dentro. Quando você começa a limpar esse espaço interno, a regular as entradas, a dar pausas para a mente respirar, tudo muda. Sua paciência aumenta, seu humor estabiliza, suas escolhas ficam mais conscientes e principalmente você deixa de ser um estranho dentro da própria cabeça. Passa a ser alguém que se conhece, se escuta e se cuida. E isso, para um estoico, é a base de qualquer felicidade verdadeira. Você pode achar que está no controle de tudo o que sente, mas existe uma verdade silenciosa que quase ninguém gosta de admitir. O ambiente em que você vive e as pessoas que te cercam moldam muito mais o seu estado emocional do que você percebe. É como ficar o dia inteiro em um quarto sem janela. Por mais que você seja forte, em algum momento o ar fica pesado. Com gente é igual. Existem pessoas que clareiam o ambiente só de chegar, e existem aquelas
que transformam qualquer lugar num campo de tensão, crítica e cansaço. Os estoicos sabiam disso. Eles falavam da importância de cultivar a virtude, mas entendiam que ninguém faz isso isolado do mundo. Se você anda lado a lado com quem vive reclamando, falando mal de todo mundo, justificando tudo com vitimismo, é questão de tempo até você começar a pensar e reagir da mesma forma. Não porque você é fraco, mas porque o ser humano imita, absorve, copia. A mente pega o tom do lugar, assim como a roupa pega o cheiro de fumaça quando você passa tempo perto do fogo. Pensa em como você se sente depois de passar horas com alguém que só te critica, desvaloriza suas vitórias, minimiza suas dores ou faz piada dos seus sonhos. Você sai leve, inspirado, ou sai com aquela sensação de encolhimento, como se estivesse errando só por existir? Agora lembra de alguém com quem você se sente à vontade para falar a verdade, sem medo de julgamento. Alguém que comemora suas conquistas sinceramente, mas também te chama à razão quando você está se sabotando. A diferença entre esses dois tipos de presença não é detalhe, é questão de saúde mental. O hábito estoico aqui não é virar ermitão, cortar todo mundo e se achar superior a todos. É aprender a escolher, com intenção, quem tem acesso direto ao seu mundo interno. Em vez de aceitar qualquer companhia por medo da solidão, você começa a perguntar: como eu me sinto depois de estar com essa pessoa? Se a resposta, na maior parte das vezes, é pesado, drenado, culpado, diminuído, isso não é mimimi, é dado. E ignorar esse dado é o caminho mais rápido para uma vida em que você vive se explicando, pedindo desculpa por ser quem é, pisando em ovos para não desagradar. Às vezes, o mais difícil não é identificar quem te faz mal, é admitir que você permanece em certas relações por medo. Medo de ficar só, de ser visto como egoísta, de ser atacado, de ouvir que está se achando. Só que o preço de manter esse tipo de vínculo é alto demais. Você paga com a sua paz, com a confiança em si, com o brilho que vai apagando aos poucos. Os estoicos tinham uma postura clara. É melhor andar com poucos que te puxam para cima do que com muitos que arrastam seus valores para baixo. Isso não significa que você só vai se relacionar com gente perfeita, iluminada, que nunca está mal. Todo mundo tem sombra, inclusive você. A questão é, essa pessoa reconhece os próprios erros? Se permite crescer? Te respeita quando você coloca limites? Ou só te procura quando precisa, some quando você precisa e te culpa quando você tenta se preservar? Círculo social saudável não é um grupo de gente perfeita. É um lugar onde existe respeito mútuo, troca real e espaço para ser verdadeiro sem ser atacado por isso. A virada estoica acontece quando você entende que se afastar de pessoas que te fazem mal não é vingança, é higiene emocional. É como parar de comer um alimento que você sabe que te intoxica, mesmo que ele seja bonito no prato. Você pode desejar o bem à distância, pode perdoar sem reabrir porta, pode seguir em frente sem precisar provar nada para ninguém. Esse tipo de decisão, no começo, causa um vazio estranho. Depois abre espaço para relações mais maduras, mais recíprocas, mais alinhadas com quem você está se tornando. Faz uma pausa e olha com sinceridade para o seu círculo atual. Se você pegasse as 5 pessoas com quem mais convive, o que você absorve delas? Esperança ou cinismo? Coragem ou medo? Verdade ou aparência? A resposta dessa pergunta diz muito sobre o porquê de você se sentir como se sente hoje. E isso não é uma sentença, é um convite. Talvez um dos passos mais poderosos para se sentir melhor todos os dias seja justamente ajustar quem você deixa caminhar ao seu lado. Você já percebeu como, às vezes, sua vida parece mais um arquivo do que uma experiência? Fotos, prints, stories, vídeos, tudo salvo. Mas quando você tenta lembrar de como realmente se sentiu naquele dia, vem mais a lembrança da tela do que do momento em si. É como se você estivesse sempre um passo fora da própria vida, assistindo em terceira pessoa. Você está ali fisicamente, mas sua atenção está sempre em outro lugar, no que vão pensar, em como vai ficar no feed, em quantas visualizações vai ter. E enquanto isso, o instante real, aquele que nunca mais vai se repetir,
escorrega pelos dedos. O estoicismo olha para isso com um princípio simples e poderoso. O único tempo que você realmente possui é o agora. O passado já não é mais seu. O futuro ainda não chegou. Tudo o que você pode tocar, sentir, escolher, acontece no momento presente. Só que a maior parte das pessoas vive como se estivesse sempre indo para algum lugar, nunca exatamente aqui. Ou está presa em cenas antigas, remoendo o que passou, ou está ensaiando mentalmente cenários futuros que podem nem acontecer. O presente vira uma ponte que ninguém para apreciar, só atravessa correndo. Pensa na cena clássica, uma mesa cheia de gente, cada um com o rosto iluminado pela própria tela, risadas forçadas para a câmera, conversas cortadas pela necessidade de registrar, momentos interrompidos para a espera, deixa eu filmar isso. No fim, você tem um vídeo bonito de algo que você quase não viveu de verdade. Ou então, um pôr do sol incrível, que virou mais uma sequência de poses do que um encontro silencioso entre você e o mundo. Não é que registrar seja errado. O problema é quando você passa mais tempo tentando capturar a vida do que permitindo-se senti-la. A presença radical que o estoicismo inspira não é uma obrigação rígida de viver intensamente o tempo todo, mas uma disposição de estar inteiro onde você está. É ouvir alguém falando e realmente escutar, ao invés de pensar na resposta ou checar notificações. É comer prestando atenção no sabor, no cheiro, na sensação, em vez de engolir qualquer coisa enquanto rola o feed. É caminhar na rua reparando no que existe, nas pessoas, na luz, no vento, em vez de viver trancado dentro da própria cabeça. É simples e, ao mesmo tempo, extremamente raro hoje em dia. Quando você se permite estar presente, algo curioso acontece. Pequenos momentos começam a ganhar peso emocional. Uma conversa com um amigo deixa de ser só mais um encontro e vira memória. Um abraço em silêncio passa a valer tanto quanto um grande evento. Um dia comum, sem nada extraordinário, pode se tornar um dos dias mais tranquilos que você já viveu, justamente porque você estava ali por inteiro. É como se a vida, em vez de ser um borrão, começasse a ter contornos mais definidos. As cores ficam mais nítidas, as sensações mais intensas, as relações mais profundas. Isso não quer dizer que você nunca mais vai se distrair ou que precisa virar um monge digital. Quer dizer que você começa a fazer escolhas conscientes. Talvez, na próxima vez que estiver com alguém importante, você deixe o celular de lado de propósito. Talvez, quando sentir vontade de pegar o telefone no meio de um momento bom, você se pergunte: eu quero registrar isso, ou eu quero viver isso. Às vezes, a resposta sincera vai ser registrar. Em outras, a resposta mais honesta será guardar só para você. E tudo bem. O ponto é parar de viver no automático. E existe ainda um outro lado da presença estoica. Ela é um antídoto poderoso contra a ansiedade. Quanto mais a mente fica presa em "e se", mais o corpo vive em alerta, como se algo horrível estivesse sempre prestes a acontecer. Quando você puxa sua atenção de volta para o que está ao alcance agora, seus 5 sentidos, sua respiração, as ações possíveis neste minuto, a mente começa a desacelerar. Você não resolve todos os problemas do mundo, mas recupera um território que sempre foi seu, este instante. E é nesse pequeno espaço recuperado que você consegue agir com mais clareza, em vez de explodir ou paralisar. Faz uma pausa agora e pensa: qual foi a última vez em que você viveu algo tão profundamente que nem lembrou de pegar o celular? Talvez uma conversa, uma viagem, uma oração, um momento de riso, um olhar, um silêncio. Se faz muito tempo que isso não acontece, esse é um sinal. Não para você se culpar, mas para você acordar. A vida não está só nos grandes marcos, nas fotos editadas, nos momentos que rendem post. Ela está principalmente nesses instantes discretos que ninguém vê, mas que você sente. Marco Aurélio escrevia para si mesmo para lembrar: não viva como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto vive, enquanto é possível, torne-se bom. Trazendo para o nosso tema: enquanto você está aqui, enquanto esse dia existe, esteja nele, porque no fim,
Não são os registros que vão te dar a sensação de ter vivido bem, e sim a maneira como você esteve presente em cada capítulo da sua própria história. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu uma coisa importante. Nada do que falamos é mágico, mas tudo é profundamente transformador se for praticado de verdade. Não são grandes revoluções externas, são pequenos ajustes internos que, somados, mudam o jeito como você se sente ao acordar, como atravessa o dia e como deita a cabeça no travesseiro à noite. A maioria das pessoas passa a vida esperando se sentir melhor para mudar de atitude. O estoicismo faz o oposto. Você muda de atitude para começar, enfim, a se sentir melhor. Pensa nos 5 hábitos que a gente caminhou juntos. Olhar com gratidão para o que você já tem, em vez de viver em guerra com a falta. Soltar o que não está sob seu controle, em vez de se destruir tentando dominar o impossível. Cuidar da sua mente como um espaço sagrado e não como um depósito de lixo emocional. Proteger o seu círculo de convivência, escolhendo pessoas que te iluminam em vez de te apagar, e estar presente na própria vida, vivendo o momento em vez de apenas arquivá-lo. Sozinhos, parecem simples. Juntos, formam uma espécie de armadura interna silenciosa que te permite atravessar dias bons e ruins com mais dignidade e menos caos. Agora, a pergunta que importa não é: você achou bonito? A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Porque conhecimento sem ação vira só mais um peso na mente. A verdadeira mudança começa no primeiro movimento concreto. Talvez para você, o primeiro passo seja começar hoje uma prática de gratidão real, mesmo que seja em 2 linhas antes de dormir. Talvez seja finalmente admitir que você está tentando controlar alguém e decidir se afastar um pouco dessa necessidade. Talvez seja marcar um horário do dia para ficar em silêncio, sem tela, só você e seus pensamentos. Talvez seja rever uma relação que está te drenando há anos. Respira fundo por um instante e se pergunta com sinceridade: qual desses 5 hábitos mais gritou por você enquanto eu falava? Não discute muito com a mente. Pega o primeiro que veio. Ele é o seu ponto de partida. Não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa virar outra pessoa amanhã. O estoicismo não é sobre se transformar em um super-herói inabalável. É sobre ser um ser humano comum que decidiu parar de viver no automático e assumir o volante da própria vida. Um ajuste hoje, outro amanhã. E quando você olhar para trás, vai perceber que não é mais a mesma pessoa que assistiu a este vídeo pela primeira vez. Marco Aurélio escreveu: em meio ao caos de um império, algo que vale para você agora. A vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela. Eu acrescentaria: seus pensamentos são alimentados pelos hábitos que você escolhe repetir. Se você muda os hábitos, muda o clima da sua mente. Se muda o clima da sua mente, muda a experiência da sua vida. E no fim, é isso que você está buscando quando diz que quer ser feliz. Você quer viver por dentro de um lugar onde seja possível respirar. No fim das contas, ninguém vai viver essa vida por você. Ninguém vai sentir as suas dores por você, nem colher por você os frutos das escolhas que fizer. Mas você não precisa caminhar sozinho. Aqui a gente segue junto, passo a passo, construindo uma mente mais forte, um coração mais calmo e uma vida mais alinhada com quem você realmente é. E tudo isso começa agora, na próxima decisão que você tomar depois de fechar esse vídeo. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa com toda sinceridade. Parabéns! Pouca gente permanece até o final de um conteúdo assim, refletindo sobre si mesmo, encarando hábitos, responsabilizando-se pela própria vida. A maioria desiste no meio, volta para a distração e para o piloto automático. Você não. O fato de estar aqui, comigo, até o último minuto, mostra que você está buscando algo maior: sabedoria, clareza, força interior, crescimento intelectual. E isso já te coloca em um caminho diferente da maioria. Não subestime esse passo. Se tudo o que conversamos hoje fez sentido para você e você quer se aprofundar ainda mais na filosofia que está por trás desses hábitos, eu deixei na descrição o meu livro Princípios Fundamentais do Estoicismo. Nele, eu aprofundo essas ideias com ainda mais detalhes, exemplos e reflexões práticas para o dia a dia,
para que você consiga aplicar o estoicismo não só em momentos de crise, mas na rotina, nas decisões, nos relacionamentos e na forma como conversa consigo mesmo. Se esse vídeo já te ajudou de alguma forma, o livro é o próximo passo natural nessa jornada de fortalecimento interno. E agora, eu quero te fazer um convite muito especial. Se esse conteúdo tocou você em algum ponto, se alguma frase ficou ecoando aí dentro, deixa um comentário aqui embaixo. Pode compartilhar a reflexão que mais mexeu com você, o hábito que você vai começar a aplicar. E se você não souber o que, escrever comenta simplesmente gratidão. Essa palavra vai ser o nosso código secreto para saber quem realmente ficou até o final, quem está caminhando junto nesse processo de crescimento. Eu leio os comentários e é ali que eu vejo a transformação acontecendo de verdade. Também te convido a se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens edificantes, conteúdos sobre estoicismo aplicado, clareza mental e fortalecimento emocional. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E, se você sente que esse trabalho te ajuda, te acompanha, te sustenta em dias difíceis e você quiser ir além, considere se tornar um patrocinador desse conteúdo. É só clicar no botão Seja Membro e conferir as condições e vantagens especiais que preparamos para quem apoia de perto esse projeto. Isso me permite continuar produzindo materiais cada vez mais profundos e frequentes para você. Por fim, quando este vídeo terminar, nós vamos deixar aqui na tela mais 2 vídeos recomendados, escolhidos, com carinho, com novos conhecimentos que podem fazer ainda mais diferença na sua vida. Se esse foi um passo da sua jornada, os próximos podem estar a um clique de distância. Cuida da sua mente, pratica os hábitos que a gente conversou e lembra, passo a passo, você está se tornando alguém mais forte, mais consciente e mais em paz consigo mesmo. Nos vemos no próximo vídeo.